Salve família! No vídeo de hoje vamos falar das últimas notícias que bombaram nessa semana no Corinthians. Mas antes já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians volta a campo amanhã, 8 de outubro, contra o Atlético Paranaense, pela 31ª rodada do Brasileirão. Mas, o foco do Alvinegro é na quarta, 12 de outubro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mesmo às vésperas da final da Copa do Brasil, o Corinthians deverá ter um time quase titular na partida de amanhã. Contra o Atlético, o técnico Vitor Pereira quer garantir uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e entende que o Campeonato Brasileiro é um caminho fácil para conseguir. Além disso, o Atlético Paranaense é um concorrente direto por uma vaga, mudando apenas algumas peças. O provável Corinthians tem Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Balbuena, Lucas Piton, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Corinthians perto da Libertadores, apesar de tropeçar na última rodada do Brasileirão. Na última rodada, a 30ª rodada, foi gentil com o Timão porque quase todos os times que disputavam com ele uma vaga na Libertadores também tropeçaram. Isso aumentou as chances do Corinthians se classificar para a competição continental por meio do Campeonato Brasileiro. Isso fica evidente a partir de um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O Timão já tinha uma chance de 88%. Agora, o coeficiente aumentou para 92,7%. Faltando 8 rodadas, o Alvinegro provavelmente chegará à Libertadores com mais 3 vitórias. Também já que G6 provavelmente será a G8, ou seja, a equipa do Parque São Jorge só seria eliminada se terminasse em nono. Atualmente, o Corinthians está em quarto lugar. O Corinthians tem experiência internacional na Neoquímica Arena, um dos estádios mais modernos do Brasil. O Neoquímica Arena é motivo de orgulho para os torcedores corintianos. E agora a direção do Timão está preparando medidas que visam melhorar a experiência dos torcedores no estádio. A princípio, a ação se concentra mais nas luzes e fogos de artifício que atraem os fãs mais do que no jogo em si. Essas experiências visam trazer um clima mais festivo aos fãs. E foi recebido positivamente, de modo que se estendeu a quase todos os jogos. No entanto, corintianos foram enviados por profissionais aos Estados Unidos para trazer novas ideias para padronizar o funcionamento do estádio. Nos Estados Unidos, o chamado Match Day visa mudar a experiência para além de apenas assistir a esportes. E é essa ideia que será trazida para o estádio do Corinthians. Até agora, as ideias são trazidas e implementadas aos poucos, porque os custos são altos. No entanto, a tendência é que haja muitas novidades em breve. O clube tentou conversar com o Flamengo. Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentarão na final da Copa do Brasil, mas já começaram a discordar fora de campo. Isso porque as diretorias não chegaram a um acordo sobre o preço dos ingressos fora. Segundo o jornal Lance, a diretoria do Corinthians pediu repetidamente à diretoria do Flamengo que tentasse baixar o preço dos ingressos dos visitantes, mas sem sucesso. Isso incomodaria a diretoria, que não aceita o valor de R$ 400 por ingresso. E essa raiva fez o Timão agir. Eles cobram aos torcedores corintianos que vão ao Maracanã cerca de R$ 90 por ingresso. O restante será pago pelo Corinthians, que usará os ganhos dos torcedores do Flamengo que forem à Arena Neoquímica e pagarem R$ 400. Silvinho avalia trabalho no Corinthians, demitido no início do ano, dando lugar a Vitor Pereira. O técnico Silvinho concedeu uma entrevista exclusiva ao GE e falou sobre a passagem dele como técnico do Corinthians. Ele fez uma avaliação do trabalho, colocou pontos positivos para falar que não foi um trabalho ruim. Silvinho deixou o Timão com 48% de aproveitamento. Foram 16 vitórias, 13 derrotas e 14 empates. Em 8 meses de trabalho, não ficou nenhum tipo de ranço ou decepção. Pelo contrário, a minha relação com o Corinthians sempre foi extraordinária. Vão passar 10 anos e eu vou olhar para trás, vou lembrar que foi entregue o 5º lugar, do Brasileiro, num cenário complicado e perigoso. Enfim, fico com muito boas sensações,
disse o treinador. Por fim, Silvinho comentou sobre as críticas que recebeu da torcida. A pressão das arquibancadas era muito forte para a sua demissão. Vale lembrar que Silvinho é cria do Corinthians, quando jogava de lateral esquerdo nos anos 90. Ele disse que as críticas são normais e que isso não abala o relacionamento dele com o clube e o que ele fez pelo clube enquanto atleta. Você chega em um clube e aquele time você não contratou, a forma funcional não foi você, tem que mudar se quiser e puder, e somos sempre os responsáveis. Mas eu escolhi isso e não posso reclamar. Eu acredito que você abdica um pouco quando vira treinador daquilo que fez como atleta. A partir daí, chateação nenhuma, é futebol. As coisas andam. Os trabalhos continuam. Eu tenho que tomar minhas decisões e vou para frente. Não me afetou. Toda a nossa construção de carreira nos prepara para os momentos bons e não tão bons assim, disse o treinador.